Olá pessoal, eu sou o Lucas Paz, apresentando para vocês aqui o segundo episódio do jogo, né? Hoje eu trago uma figura extremamente relevante no cenário esportivo, né? Na área da educação física. Já foi competidor de crossfit, praticante de jiu-jitsu, já participou de inúmeros outros esportes, já foi fisiculturista, profissional da área de educação física há muitos anos. Empresário, extremamente bem sucedido, uma figura fora da curva, gosto de graça, tenho prazer de trabalhar com ele. Então hoje eu trago o Bernardo Dias, tá? Berna, prazer ter você aqui, muito bom você ter disponibilizado um tempo aí para estar conversando com a gente, para estar passando um pouquinho de tudo que você viveu, né? Ao longo desses anos aí, as competições, os esportes que praticou, as coisas que você testou, as coisas que deram certo, a sua vida como empresário, né? Como que surgiu a Kong Fit e todas as outras coisas aí. Eu já vou começar perguntando para você por que da educação física, né? Eu queria saber de você quando que você decidiu que a educação física seria algo sério na sua vida, que você levaria isso para a sua vida a ponto de querer transformar vidas. Eu sempre gostei muito da área de esporte e educação física, mas eu tinha mãe que era médica e minha mãe não me apoiava. Não, assim, ela sempre me apoiava, ela diria que ela me apoiaria, mas ela tentava fazer com que eu fizesse medicina, porque dizia que como professor dificilmente eu ia ter a estabilidade financeira que ela tinha. Então aquela visão, né, normal de mãe, porque na época realmente a educação física era pouquíssimo valorizada, hoje já está sendo mais valorizada. As pessoas estão entendendo a necessidade de cuidar do corpo, entendem que nós, profissionais de educação física, nós temos uma profissão muito linda, que a gente não deixa as pessoas ficarem doentes. Então, assim como o médico cura doenças, né, a nossa missão é não deixar essas pessoas ficarem doentes e que elas tenham a melhor qualidade de vida e muito amor próprio, porque o esporte traz pra gente autoconfiança, né? Claro. Traz pra gente. E aí, quando eu perdi meu pai e aí eu recebi algumas coisas e comecei a já movimentar o meu lado financeiro, eu falei, cara, eu vou fazer educação física mesmo, porque é o que eu amo. Porque quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu entrei na primeira academia que eu fui, eu olhei pro dono da academia e falei, onde eu vou ser esse cara aí? Eu olhei pro cara e falei, eu quero ser esse cara. Dando aula, conversando, trocando ideia, se relacionando com pessoas. Eu gosto de me relacionar com pessoas, eu gosto de trocar ideia. Sim. Essa troca pra mim é fundamental. Então, quando eu viajei pra Austrália depois de ter perdido meu pai, quando eu voltei de lá, eu voltei com um pensamento decidido, não, eu vou fazer o que eu amo de verdade, porque eu vou fazer com amor e eu vou ser muito bom no que eu faço. Sim, bacana você tá explicando aí como você ingressou na parte, né, na área da educação física, mas eu gostaria de saber também, cara, o esporte. O esporte ele sempre foi presente ou ele passou a ser presente quando você decidiu, não, vou fazer educação física? Vou fazer educação física, porque, por exemplo, no meu caso, eu decidi fazer educação física por conta do CrossFit. Sim. Jogava bola, aquela coisa natural de homem mesmo, mas não tinha assim, não gostava tanto de musculação ou tanto de A e B. Eu comecei pelo CrossFit. No meu caso, eu sempre fui esportista. Talvez eu não fosse atleta, mas desde criança eu faço natação. Minha mãe me colocou na natação com 1 ano e meio de idade, eu já nadava, depois eu fazia natação, eu fiz judô quando eu era criança. Eu depois fiz jiu-jitsu com 12 anos de idade. Eu entrei na academia de musculação com 13 anos de idade. Eu comecei a malhar. E ali eu já peguei um gosto. Já adolescente, eu já era carcassinha, tá ligado? Já me ligava nessas paradas. Sim. E aí depois eu acabei assim... na verdade eu surfava, né? Esqueci dessa minha parte que o esporte dos meus 12 ali... Até eu entrar de novo no jiu-jitsu, que foi com 21, que foi junto com a faculdade. Porque na faculdade tinha academia de jiu-jitsu, que é a AXE, né? Bacana. Minha equipe de coração. E eu entrei pra faculdade de educação física e entrei no mesmo dia pro jiu-jitsu. E dali eu fui até o final da faculdade lá, né? Então foi uma coisa muito boa pra mim, porque eu já entrei na faculdade e já entrei pra um outro esporte. E aí naquela época eu consegui começar a ter mais foco na minha vida. Eu levei um período aí de uns 6 anos, eu fui fazendo jiu-jitsu durante isso. No final da faculdade eu descobri o CrossFit. Sim. E eu comecei a praticar o CrossFit.
E eu vi que o CrossFit estava em alta, eu comecei a gostar muito daquilo, eu comecei a fazer vários cursos, de ir para São Paulo, os cursos que vinham lá de fora. Eu fui para os Estados Unidos depois, fiz meu curso Level 2 lá nos Estados Unidos, fiz um curso de calistenia, amava calistenia também. E aí eu comecei a focar muito nisso, acabei deixando o jiu-jitsu de lado e falei, mano, vou trabalhar com CrossFit, porque eu acho que eu vou conseguir ter uma renda melhor. Sim. Porque o jiu-jitsu está um pouco saturado aqui no Rio de Janeiro. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso. E comecei a me dedicar, mano, tentar ser o melhor que eu podia. Daí eu comecei a ser atleta também de cross. Aí eu mergulhei de cabeça, comecei a competir, ganhei algumas competições. A gente foi campeão do Carioca Games. Eu fiquei em terceiro lugar no Campeonato Elite, lá em Niterói. E a gente ganhou alguns campeonatos, você já presenciou isso, né? E isso foi muito bom pra mim, né? Eu fui criando foco e tal. Até que chegou um determinado momento que veio a quarentena. Que ia ter o TCB, eu ia competir no TCB, eu tinha me preparado e acabou tudo. Eu falei, caraca, mano, e agora o que eu vou fazer? Eu desse jeito, né? Acelerado, falei, pô, vou treinar musculação. Tava indo pra academia, fazer uma maromba, daqui a pouco o maluco falou, mano, vai ter uns campeonatos de fisiculturismo aí. Eu falei, mas porque nego vai de máscara, um se apresenta de cada vez. Eu falei, vambora. Eu, né, naquela, tipo, vou de caô. Sim. Fui pra parada e ganhei, irmão. Sei lá, mano, como eu ganhei aquilo, né? Tipo, entrei seco, no deserto, fibrando, tava pequeno ainda na época, mas, pô, entrei bem condicionadão. Isso foi naquela época que eu fiz o curso lá com você, que a gente... Não sei se você vai lembrar disso. Que a gente começou a trocar ideia ali, passou alguns meses e aí acabou que eu migrei lá pra Kong. Mas eu lembro que tinha um rapaz lá, um carequinha de óculos, que ele já ficava falando fibra. Foi mais ou menos nessa época, 2020. Então foi essa época mesmo. Uhum. Porque eu fiquei treinando, a quarentena fechou em março, né, ali no carnaval mais ou menos, e eu competi em dezembro, no final do ano. Foi isso. E aí, cara, quando eu subi no palco, eu falei assim, pô, mano, eu quero isso aqui pra mim. Bacana você estar falando isso, porque nós vamos abordar todas as fases do Bernardo. Então, pra começar, eu quero falar do Bernardo no CrossFit. Bora. CrossFit é um esporte onde existem ainda alguns mitos, né, de que o CrossFit, por exemplo, é um esporte que lesiona muito. Eu, por ser adepto do esporte, praticante, profissional da área, a minha visão é diferente. E eu queria que você passasse pra galera o Bernardo do CrossFit. Como foi o Bernardo no CrossFit em termos de conhecimento, né? Os cursos, por exemplo, o Bernardo foi para a China, Bernardo foi para os Estados Unidos. O que isso agregou dentro do conhecimento o Bernardo? E na parte competidor, até onde o Bernardo foi como competidor e dava para ir mais? Então, vamos lá. Essa questão da lesão no CrossFit, que fique claro que qualquer esporte em alto rendimento vai te causar lesões. Corrida, o futebol lesiona muito mais do que o CrossFit. Mas a gente tem que entender uma coisa. Quando o CrossFit surgiu, existiu uma rincha entre CrossFit e musculação. Uhum. E aí foi quando o CrossFit pecou. Porque todo atleta, seja ele de natação, basquete, seja o que for de CrossFit, deve praticar musculação. Uhum. Porque é na musculação onde a gente corrige desequilíbrios posturais, fraquezas musculares, encurtamentos, onde a gente aprende a ter controle da fase excêntrica, onde a gente aprende a contrair nosso músculo de forma global, para que não solicite demais, por exemplo, do quadríceps, do tendão no quadríceps, e acabe gerando uma inflamação ali, que às vezes é comum, né? O pessoal ter aquela inflamaçãozinha devido ao alto volume de treino no CrossFit. Muitas pessoas não sabiam programar dentro do CrossFit, achavam que a base do CrossFit era fazer odds longos, volumes altos extremos, e isso não é bom. Hoje a gente entende que a prioridade é o ganho de força, é o ganho de condicionamento aeróbico, que um odd como um Murphy, por exemplo, não deve ser feito semanalmente. Um volume muito alto, muitas repetições, isso gera um estresse muscular e uma necessidade de recuperação muito alta. E aquilo virou porrada em cima de porrada. E lesiona, vai lesionar, irmão. O problema não é o CrossFit, o problema é como as pessoas usam o CrossFit, né? E como tudo na vida, né? Então, eu achei tudo como a gente vai usar aquilo ali.
Então a gente tem que ter muita consciência, a gente tem que ter profissionais competentes, ensinando pessoas em academias, profissionais preparados, profissionais que entendam que cada ser humano é um ser individual e vai ter suas limitações, que vai ter gente que não gosta de ficar de cabeça para baixo e você não quer perder esse aluno, você vai adaptar para a realidade dele. Você entende? E o CrossFit veio como uma coisa no início muito... Tanto é, onde eu comecei a treinar, as pessoas eram até meio ignorantes, assim, não cabe aqui a mim falar onde era, mas assim, eu não achava legal muito aquele tipo de conduta. Às vezes, no jiu-jitsu, até era uma coisa mais bruta, na época só tinha homem, a gente estendia, mas ali a gente viu um público muito diversificado. Hoje o público do jiu-jitsu também está mais diversificado. E até as academias de jiu-jitsu estão mudando, não tem mais aquela coisa de ficar dando porrada, fachada nos outros. Sim. O mundo está evoluindo, né? Tá deixando de ser aquela parte força bruta para a parte inteligência, vamos dizer assim, né? O pessoal tá começando a entender, como estamos falando do CrossFit, que a programação é extremamente importante, você encaixar cada etapa ali dentro dessa mesma programação para que a pessoa consiga progredir, que não seja esse esporte lesivo, como as pessoas dizem. Exato, correto? Períodos de descanso. Quantos alunos eu falava descansa no domingo, estavam correndo 10K na praia, aí depois falavam que sentiam o joelho durante a semana, mas era óbvio, no dia que era pra estar descansando, você fez 6 treinos de CrossFit na semana, cara. Você tá entendendo? Eu treino no máximo, hoje, independente se for CrossFit ou se for musculação, no máximo 5 vezes na semana. Né? Por quê? Porque eu já sou mais avançado. Quanto mais avançado e mais força você tem, mais desgaste você gera. Né? Então você vê aí, até pegando um gancho rápido aqui, falando sobre musculação, uns atletas de fisiculturismo de alto nível treinando 4 vezes na semana, o Nick Walker, por exemplo. Entendeu? Por quê? Porque o cara sabe treinar. E é o que eu tô te falando. Se você souber treinar o CrossFit, se você souber fazer uma programação mesmo, por que adianta as pessoas querendo jogar peso pra cima dos nets, sendo que não sabem fazer um overhead squat? É claro que vai lesionar, levando o movimento na sorte, fazendo uns deadlift pesado, com as costas todas arredondadas. Aquele famoso é feio, mas é meu, né? Então, o CrossFit tem muito isso, por causa dessa disputa de chegar na frente. Mas se você entender, aí que tá a grande sacada, que durante os teus treinos, você deve treinar com a técnica perfeita, para quando você chegar num momento que você tem que dar a vida, teu 100%, e ali uma hora a técnica vai dar uma modificadinha. Se você tem uma técnica perfeita, 100%, 90%, se ela piora na hora de um odd, ela vai cair para 80%, 70%. Agora, se a tua técnica já é 70%, 60%, ela quando tu estiver cansado, ela vai ficar menos de 50%, vai ser uma bosta, ela vai te colocar em risco, sim, mano. Sim. E aí tem muita coisa do ego, eu quero competir, eu quero... Às vezes a pessoa não consegue fazer determinada... É igual barra, pull-up. A pessoa não sabe fazer uma pull-up strict. Mas tá se balançando, fazendo um keeping ali, arregaçando o ombro dela. Às vezes ela tem um sobrepeso. Então, assim, as pessoas têm que ter bom senso. E para isso precisa de profissionais sérios trabalhando com isso. E você trabalha comigo lá na Kong, você sabe o quanto a gente prioriza essa questão técnica, essa individualidade biológica de cada um, entendeu? Sim. Então acho que isso é fundamental para você evoluir. Você percebe que os grandes atletas de CrossFit, eles têm toda uma estrutura. A hora de descanso é hora de descanso. É diferente da galera que vai pro boxe treinar ali, entendeu? Sim. Por isso que o treino de um boxe não pode querer ser igual de um treino de atleta. E aí eu sei que... Eu, no início até, eu botava quase uma planilha, tipo, lógico, eu botava uma adaptada, mas eu botava uma planilha sinistrona pra nego já fazer. E aí depois que tu vai entendendo, tu vai ver, cara, mas eu preciso entender a realidade de cada um. Será que os meus alunos estão nesse nível aí, estão prontos para receber isso tudo? Sim. Né? Porque eu, como atleta, quando eu comecei a me dedicar como atleta, eu me alimentava, eu ia em médicos, eu suplementava, eu fazia de tudo, entendeu? Sim. Então, assim, eu dedicava minha vida àquilo ali. E às vezes você não pode querer exigir de uma pessoa que tem uma vida normal, assim, normal... Tem uma rotina que vai trabalhar, que às vezes tem filho... Trabalha 10 horas por dia, exatamente. Tem filho... Tem um tempo de deslocamento entre trabalho, casa, enfim, vários fatores, fatores, né? Eu vou exigir dessa pessoa, eu tenho que extrair o melhor dela. Claro. E não, né? Porque foi muito comum, tiveram vários casos de rabdomiólise aí, de atletas de cross que exageraram, passaram da conta, um nível de CPK absurdo, chegando a dar edema no corpo por causa desses volumes exacerbados. Pessoas com inflamações. Eu costumo dizer que o CrossFit, ele não costuma ter lesões igual...
Por exemplo, o jiu-jitsu. Do nada, pau, quebra um braço, ou numa luta assim, pô, é mais difícil. Até tem. Mas as inflamações, tendinites, epicondilite, elas acontecem. E por que elas acontecem? Porque as pessoas não praticam a musculação da forma como deveriam e porque elas não dão o descanso necessário e porque muitas vezes elas fazem um volume muito alto de treino desnecessário, um número de repetições que só vai ferir o corpo dela. Porque você entende que o processo de adaptação, você, por exemplo, para a hipertrofia, se você gera um dano muscular muito alto, o teu corpo está mais focado em corrigir esse dano, né? Tipo, cicatrizar esse tecido do que hipertrofiar. Então, o dano muscular não deve ser tão alto para eu poder dedicar parte da minha síntese proteica para hipertrofia. Se eu destruo demais o meu corpo vai focar só em recuperar aquilo ali, entendeu? Então, por isso que não adianta você ir dentro da mó tempo, você treinar, ir pra academia, dar um treino sinistrão, fica 5 dias sem andar. E antigamente todo mundo que entrava no cross, depois ficava uma semana, papo, e, pô, muitas vezes não voltava. Eu falava, cara, tem alguma coisa. Então a gente tem que fazer uma parada específica. Ó, cara, agachamento com o peso do corpo aí, 3 sériezinha, ensina só técnica hoje. Quando for correr na rua, fala pra... Se a pessoa não tem hábito de correr, pede pra ela caminhar agora no início. Sem ego. Enquanto as pessoas vibrarem no ego, elas vão continuar se lesionando, vão continuar deixando de evoluir. Não tá preocupado de fazer o movimento certo, com a técnica certa. Quer mostrar pro outro que pega mais peso que o outro. E eu entendo, porque eu era assim, quando eu vi uma mulher, porra, pegando o mesmo peso que eu na época, eu lá, meu ego infladão, molecão, que você já tem o quê? Você tem 13, 14 anos, irmão. Você tem noção do tempo como já passou? Pá, queria mais. E, pô, deixei de evoluir por muito tempo por causa disso. Tá ligado? Então, assim, o que eu posso deixar de mensagem, cara, não negocie com a técnica, seja no esporte que for. Seja no vôlei, no jiu-jitsu. Cara, aprende a técnica. Eleva a tua performance, tua força, tua explosão, tua jogabilidade em cima de um padrão de movimento quase que perfeito. Que perfeito não dá pra... Mas a busca da perfeição, ela tem que ser constante. Eu tenho que ir pra academia não só pensar em aumentar o peso do meu supino. Eu tenho que ir pra academia e conseguir conectar cada vez mais a musculatura para conseguir contrair melhor meu peitoral e desenvolver mais. No caso, no CrossFit, essa não é a importância. A importância seria conseguir aumentar a carga, mas eu tenho que aumentar a carga com controle dela. Não em risco, tá ligado? Sim. A qualquer momento podendo arrebentar alguma coisa, sabe? Sim. Bacana você ter falado dessa parte, né? Principalmente a parte do ensino, né? Fundamental pra galera começar a entender que tem processos que precisam ser respeitados dentro do esporte, né? Não só no CrossFit, como em vários outros esportes. Agora, como eu pedi pra você falar anteriormente, vamos falar do Bernardo atleta. Bernardo atleta foi até onde? Até onde poderia ter ido? No cross? Dentro do CrossFit. E o Bernardo sente falta do CrossFit? Como que é essa relação do Bernardo com o CrossFit hoje? Então, cara, eu poderia ter ido mais. Vou abrir o jogo aqui, né? Na época do CrossFit, eu ainda consumia bebida alcoólica. Saía às vezes à noite, mesmo sendo atleta. Não era uma coisa sempre. Sim, não era constante, mas era algo que me prejudicava. Sim. E mesmo assim, eu conseguia ter bons resultados, né? Eu não tenho orgulho de estar falando isso aqui. Eu tô só falando a verdade. E aí, depois da quarentena, ali eu parei de beber. Então, eu acredito que eu poderia ter ido muito mais. E até se eu não tivesse saído e ido pro fisiculturismo. Só que eu entendo que também a ida minha pro fisiculturismo foi mais importante do que eu ser do que eu ter sido um atleta campeão do TCB. Por quê? Porque eu já tinha vivido muito a questão do CrossFit e eu precisava expandir o meu negócio. Mas isso não fica na sua cabeça, não, Bernard? Eu era muito bom dentro do CrossFit, eu poderia ter ido mais, mas não foi ali o momento certo, não foi possível. Isso pra você de lidar é muito tranquilo em relação a isso? É muito tranquilo. Cara, pode parecer até meio, sei lá, meio escroto isso que eu vou falar agora, mas os esportes eu pego, eu me dedico de cabeça, eu fico bom, tá ligado? Mas não é porque eu sou, sinistrão, não é isso. É porque eu me dedico e eu vivo muito intensamente aquela parada. Eu sou o cara 8 ou 80. Mas por que isso não me incomoda? Porque eu entrei para outro esporte que abriu meus horizontes.
que aí eu comecei a trabalhar com musculação, porque lá na Kong não tinha musculação, era um estúdio pequenininho. Sim. E eu falei, mano, pô, já fui pra China, Bulgária, Colômbia, estudar levantamento de peso, estudar ginástica. A minha questão empresarial e de conhecimento técnico, eu acho que eu já cheguei próximo da onde eu gostaria, tá ligado? Eu cheguei onde eu gostaria, talvez não como atleta, mas como profissional sim. Eu falei, eu preciso expandir minha área. E aí eu entrei pra musculação e ganhei um campeonato e vi que eu queria muito aquilo. E eu vi que se eu fosse um atleta de fisiculturismo, respeitado, né? Além de aprender muito, que eu aprendi muito sendo atleta, tudo que eu entendo de nutrição hoje foi por causa do fisiculturismo. Pouco foi por causa do cross. Porque no fisiculturismo é muito importante, todos são importantes, mas no fisiculturismo tu não pode errar. Sim. Ali, tá ligado? O que tu come. Então tu aprende muito sobre aquilo ali. E isso veio me trazer outra visão de movimento. Antes eu focava em movimento, o máximo de carga que eu consigo levantar, o máximo de repetição que eu consigo fazer, o mais rápido que eu consigo. Depois eu comecei a pensar que eu não precisava usar tanta carga para gerar o máximo de contração pro meu músculo hipertrofiar. São coisas completamente diferentes. Então, por isso que e hoje, depois de ter aprendido isso tudo na musculação, eu entendi a necessidade real mesmo do povo do CrossFit fazer musculação. Sim. E aí eu consegui colocar no mesmo ambiente um box de CrossFit e uma academia de musculação top de linha, entendeu? E hoje eu tenho um ambiente que qual as pessoas podem ter uma maior longevidade dentro do CrossFit. E essa é a ideia. Fazer o CrossFit da forma certa e tá sempre, como se a gente fosse um carro, tá sempre fazendo os ajustes do carro, passando óleo. E a musculação faz isso. Ela te alinha. É um momento que você não tá preocupado com carga, você tá preocupado com execução, ou deveria, né? Sim. É o que eu vendo e priorizo para todo mundo. Então, assim, eu não sinto essa coisa de eu poderia, como se eu ficasse chateado com isso. Não, porque eu dei abertura pro fisiculturismo, que foi algo que eu fui muito longe. Eu quase virei atleta profissional. Minha esposa ficou em segundo lugar agora também. A Monique saiu do cross e veio junto comigo. Então a gente foi expandindo, né? Então eu virei autoridade, não só no cross, mas eu também virei autoridade na musculação. E aí eu fui seguindo. E aí chegou também no fisiculturismo num ponto que você poderia me perguntar a mesma coisa. Tu poderia chegar mais? Poderia. Mas todo esporte de alto rendimento, ele mexe muito com a nossa saúde. Porque saúde é bem-estar físico, psicossocial. E o fisiculturismo, devido ao alto uso de anabolizante, estimulante, eu já não queria mais aquilo pra mim. O que o Bernardo fez? Como era o Bernardo dentro do fisiculturismo? Por exemplo, preparação, dieta, treino, coisas que você testou em você, que você pode falar com autoridade sobre metodologias de treino, por exemplo. Uma, até já para pegar logo, é que treinar todo dia é furada, né? Então, assim, eu entendi que não é sobre a quantidade de treino, e sobre a qualidade do treino. Se eu consigo, semanalmente, aumentar minha carga de supino e minha carga de agachamento, mantendo a mesma técnica, ou até melhorando também semanalmente a minha técnica e a minha contração, é certo que vai dar bom. Eu não preciso treinar várias vezes. E muitas vezes, quando a gente treina várias vezes, a gente não recupera e a gente acaba perdendo, às vezes, força. A gente pode dar uma semana de choque, mas depois de uma semana de choque tem que vir um deload, né? Semana de choque seria um volume alto de treino, deload seria quando a gente reduz o volume de treino e um pouco a intensidade também, entendeu? Então, assim, mas o fisiculturismo é muito do feeling também. Porque são pontos específicos, são exercícios, às vezes, quando a gente já chega num determinado nível, que a gente tem que fazer específico para nossa estrutura, individualidade, cada um vai ter um ponto fraco, né? Então, assim, a gente tem que ver certinho como que a gente vai atingir isso. Mas eu digo que o fisiculturismo, para mim, trouxe um nível de comprometimento com o esporte muito grande. Eu fui muito comprometido, desde dieta, desde off-season, de comer grandes quantidades de comida, depois de fazer dietas, de me entregar mesmo de cabeça. Eu acredito que eu me entreguei mais do que no CrossFit até. Porque eu já não bebia, eu já não saía mesmo nunca. Eu tava ali, mano, amanhã eu tenho que treinar, eu tenho que acordar bem. Eu motivo pessoas. E uma coisa que eu consegui, cara, que eu fiquei muito feliz, foi fazer pessoas que nunca competirem no fisiculturismo e mudarem a vida delas. Na Kong tem vários relatos desses.
O fisiculturismo, se você usar ele bem, ele traz esse amor próprio, você cuida do teu corpo, sabe? Então você tá se valorizando ali. Só que tem que ter cuidado para aquilo ali também não virar uma doença, uma síndrome. Sim. Então tudo na vida é o equilíbrio. O fisiculturismo, Berna, para você explicar pra galera, é saudável até certo ponto. Dá pra uma pessoa competir com um shape natural? Não é possível. É tudo mais a alimentação. Ah, não, tem que ter o uso do anabolizante, por exemplo. Não, Sim. não precisa. Vamos lá. Você pode explicar pra galera como é que funciona dentro do fisiculturismo? Então, você poder competir natural, você pode. Até tem confederações hoje de pessoas naturais. E, cara, é aquilo. Todo mundo pode se preparar e subir num palco e ter a melhor versão, independente de usar anabolizante ou não. Usando anabolizante, talvez ela tivesse maior, mas ela pode chegar num corpo bonito, sarado, sem usar anabolizante. Saudável, sem comprometer a saúde. Sem comprometer. Assim, eu vou dizer que mesmo não usando anabolizante, comprometeria a saúde às vezes, porque o nível de condicionamento físico é muito alto, o estresse mental acaba sendo alto. Então, para algumas pessoas, o esporte em alto rendimento, ele acaba não sendo algo muito saudável, né? Em qualquer situação. Mas você pode subir num palco, num campeonato amador ali, sem grandes pretensões, para simplesmente se superar. E isso que eu acho muito bonito. Por que eu estimulo as pessoas a fazerem? Porque, por exemplo, eu, Bernardo, estudei teoria, vivi na prática, ensinei pessoas, fui atleta e sou empresário do ramo. Entendeu? Eu quis englobar tudo. Ninguém tem que englobar tudo, mas eu entendo que, pô, é mais fácil para uma pessoa, para um nutricionista, para um professor de educação física que tá com shape em dia, a saúde também em dia, o bem-estar em dia, vender, do que talvez uma pessoa que é sedentária, tá acima do peso, mas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar evoluir em todos os pontos da nossa vida. Tá, bacana. Assim, só uma avaliação rápida. Você, como todas essas cinco qualidades aí, vamos dizer assim, né, que você citou agora, olhando pra mim assim, com esse shape aqui, não dá pra competir Claro agora? que dá, pô. Pegar legal, não dá não? Subir de body shape, Pô. Não, Cara, vai subir na caixa que tá muscular, Caralho, assim. meteu uma estrutura, tipo... Porra, acho claro, que, irmão, acho que tá tem maluco. potencial, não tem não? Essa barriguinhazinha aí tem que Tá dar uma dar uma dieta, secada, na né? dieta, né? Não, vou dar- Dieta, né, pai? Pô, mas essa parte Mas, que a irmão, gente mas vai foi por não faz isso não, foi o cara. que eu tô te falando, irmão. Não é sobre o teu resultado, é sobre a tua caminhada. Sim. É sobre o que tu aprende ali. Sim. Talvez a tua genética realmente não... Quer dizer, talvez não, a sua genética não é igual à minha não é igual à sua. Sim. Então, assim, o que eu deixo de mensagem, para de olhar pra grama do vizinho, entendeu? Começa a focar em ser a melhor pessoa que você pode ser, em ser sua melhor versão. E é o que eu te falo. Se você acha que isso pode ser bom dia pra você, eu acho que seria muito interessante pra você... Ezequiel ficou rindo, não entendi por que ele ficou rindo. Ficou rindo, não entendi. Pô, eu super levo o jeito. Eu não entendi. Não, assim, a gente tá brincando aqui, né, fazendo esse momento de descontração, mas é até bom também entrar nessa parte, porque eu ia perguntar a você aonde, em qual momento, por mais que você seja um cara muito inteligente, vivenciado outras experiências dentro do esporte, mas no fisiculturismo, quando você viu ali, Bernardo, chegou no ponto que você olhou e falou assim, pô, isso aqui não tá saudável pra mim não. Vou ter que dar uma segurada. Então, cara, a gente vai ficando movido por vencer o atleta tem isso, né? Mas desde o último off que eu fiz, que eu comia já absurdo, eu ficava comendo, às vezes meu intestino funcionando mal, empurrando um monte de coisa, tendo retenção, minha mão às vezes ficando muito inchada. E aí depois na fase de cutting, tendo que tomar às vezes, cheguei a apelar pra Venvance, pra conseguir treinar comendo pouco. Então assim, eu já tava às vezes usando de outros artifícios, né? Que, cara, não são saudáveis, não só anabolizante, né? Estimulante. E às vezes, prejudicava um pouco o sono, ficava muito vidrado naquilo ali. E, assim, eu já entendia que aquilo não era algo que eu poderia manter por muito tempo, mas eu queria continuar por mais um tempo. Aí eu comecei a priorizar a saúde mental do Bernardo, porque física, eu até, minha saúde de boa, meus exames estavam bem, mas eu tinha muita oscilação, e aí eu decidi, eu falei, não, cara, eu preciso parar com o fisiculturismo, mas não dá pra eu ser fisiculturista
querendo ser profissional, ir pro Olímpia sem usar anabolizante. Aí não dá, irmão. Não dá. Eu não vou nem falar por outras pessoas, que eu acho que não dá, mas por mim, eu digo por mim. Eu tinha que usar, eu tinha que fazer aquilo. Então, eu decidi seguir outro caminho na minha vida, entendeu? Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais aprofundada nessa parte aí do recurso ergogênico. Algo que o Berna testou, que foi bom e teve um resultado positivo. Agora, algo que o Berna testou e não foi legal. Então, positivo, cara. Não sei se eu deveria falar isso aqui, mas aos homens aí... Não tem problema não, você tá à vontade. Vai no básico, Durideca, testosterona e Deca ali, tá ligado? Ou então só reposição hormonalzinha ali mesmo, umas 1 semana de testosterona, mas vai depender do objetivo de cada um, né? Sim. Se não for atleta, cara, eu nem aconselho muito o uso de anabolizantes, entendeu? Agora, algo ruim. Trembolona. Trembolona. Mexe muito com o psicológico. Mexe com o meu, mexe. Eu já tive a pior diagnóstico de borderline. Do fisiculturismo? Cara, eu acho que pra mim sim. Foi. Porque mexe com a mente. E como eu te falei, o meu corpo, a minha mente, como eu te falei, eu fui diagnosticado já de borderline, então eu sou muito intenso nas coisas. Então, assim, quando vem aquela trembo rage, que o nego chama, em mim batia muito forte. E eu sou muito reativo. E a trembo deixa as pessoas mais reativas. Então, eu, às vezes, acordava com... E, às vezes, o que a trembo também fez comigo foi me deixar meio sem... Não sem amor no coração, mas eu cagava. Alguém podia estar se fudendo do meu... Empatia. Indiferença. Sim. Tá ligado? Tipo, negócio... Mano, eu só focava no meu campeonato e tô cagando. Tô aqui, eu e eu. Então, assim, pô, eu não posso usar algo que me tira da consciência, mano. Sim. Eu pagar um preço físico, depois eu tento, tá ligado? Ter uma vida saudável e tentar recuperar aquilo. Agora, um dano psicológico. E como eu já tive problema com noitada, com bebida, né? Então, eu já passei por essas questões. Tenho adicção. Tive que parar de beber mesmo. Tive que parar de ir pra noitada, usar essas drogas sintéticas, coisa. Eu já fiz muita coisa desse tipo. E aí, a trembo vinha e, tipo assim, eu não usava mais a droga, mas tava usando uma outra que mexia pra caramba com a minha cabeça. Sim. Tirava o sono. Sim. Então, até em longo prazo, ela é ruim. Porque se você dorme mal, você se recupera mal. Então, no longo prazo, eu não achava vantagem pra mim. Cada um tem sua experiência, entendeu? Claro. Vamos entrar agora no E o estano, já que tá falando, né? O estanazolol, não, pelo menos pra mim, não gerava nenhum dano, né? Psicológico, mas gera um dano forte no fígado e tal, mas é uma droga que quem quer estética é bem boa, né? É importante, vamos dizer assim. Não, importante não, ela é boa. Não, ela não é importante. Importante é fazer dieta e treinar. Só, pelo amor de Deus. Eu não tô aqui defendendo os anabolizantes. Inclusive, hoje eu nem tô mais usando nada disso. O máximo que eu faço é reposição hormonal agora, só pra eu não ter um crash hormonal, entendeu? Acho que a consistência é fundamental para que você chegue em qualquer lugar. Se você faz algo um dia só, não faz 2, só vai fazer daqui a 3, 4 dias, obviamente você não é uma pessoa consistente, está ficando cada vez mais longe do que você quer. Você quer ser conhecido, por exemplo, na internet. Pô, eu postei um conteúdo semana passada, mas essa semana... Pô, mano, você tem que estar focado. Qual é o teu planejamento? Planeja. Vai fazer quanto post na semana? Vai impulsionar? Não vai? Vai usar isso? Qual é a tua estratégia? Como você quer que as pessoas te vejam? Quem é você de verdade? Você tá sendo autêntico? Eu falo, mano, seja autêntico. Porque senão você vai viver um inferno na sua vida. As pessoas têm que ser quem elas são, cara. Pararem de ter vergonha do mundo. Se destaca quem mete a cara e é verdadeiro. E é autêntico. E faz o que tem que fazer, entendeu? Sem se preocupar. Mas será que eu sou bom o suficiente? Será que vão me julgar? Será que isso? Pega e faz. Porque eu te garanto uma coisa. A dor do arrependimento de não ter tentado é muito maior do que a dor de tentar e não ter conseguido. A dúvida é a pior coisa que existe. Porque se você fez tudo o que podia para chegar lá e não conseguiu, vamos dar um exemplo, que eu acho difícil. Normalmente a gente consegue. Se você fez tudo, tu vai falar, cara, tá de boa. Eu fiz tudo que eu poderia para ganhar esse jogo. Agora, se tu entra num jogo, foi fominha, não tocou a bola, não correu, ficou pensando nas coisas do externo lá,
e perdeu o jogo, tu fala, porra, se eu tivesse focado mais, E aí é que tá o problema, Se eu não vivo mais com se eu, irmão. A intuição vem, eu miro e boto. Quero saber, o que vão achar? O que vão achar é sobre... O que você acha de mim é sobre você, não é sobre mim. É a sua interpretação de mim. Às vezes eu posso interpretar algo de você que não é como você se vê. Você tá entendendo? Sim. Então a gente não tem que deixar as pessoas influenciarem a gente negativamente. Positivamente, sim. Pô, agora negativamente, uma crítica que só vem pra ti. Não é uma crítica que vai te construtiva, que vai fazer você melhorar. Sim. Só vem falar besteira, ela tá externando o que ela tem dentro dela, tá entendendo? Sim, sim. Pessoa cheia de mágoa, cheia de rancor, vem falar, porque tu é isso, é aquilo. Tamo junto. Legal. De boa. Sim. E a gente vai falar um pouco sobre essa transformação do Bernardo, mas antes, eu não posso deixar de falar da parte do Bernardo profissional, né? Da área da educação física, o Bernardo exercício, vamos dizer assim, né? E nós trouxemos a Cacau aqui, não sei se você chegou a ficar por dentro de alguns cortes, e a Cacau falou de alguns exercícios que são negligenciados pela galera, não dão a devida importância, né? Como, por exemplo, uma barra, uma flexão, um deadlift, um agachamento. E hoje nós estamos vendo algumas coisas aí, algumas novidades, vamos dizer assim, né? Mas que não são tão eficientes quanto um exercício como esse, né? Bem feito. E eu queria que o Bernardo falasse da importância da seleção desses exercícios para cada pessoa, né? Obviamente que cada pessoa tem ali a sua especificidade, porém, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sigo na linha, sempre vou defender que nós, principalmente se nós somos iniciantes, não temos ainda prática, né, de musculação ou de crossfit, seja o que for, ou com idoso, seja, nós temos que focar em movimentos funcionais, que vão trazer funcionalidade para o nosso dia a dia, que é agachar, tirar um peso do chão, empurrar seu corpo, se puxar. Daí está a necessidade das pessoas aprenderem os movimentos básicos. Então eu acredito que isso tem que ser prioridade sempre, independente do público. Pô, beleza, a pessoa já domina, já é mais avançada, aí ela vai fazer uns exercícios ali mais direcionados, isolados, né? Então eu acredito que primeiro você tem que avaliar o teu aluno, ver se ele tem alguma desequilíbrio postural, descobrir o porquê, se é por encurtamento, se é por fraqueza, se é pela profissão que ele fica, sei lá, e aí... Porque tem vários fatores. Vários fatores. Selecionar alguns exercícios de ativação, que aí às vezes tem alguns isolados, mas quando a pessoa é muito, muito iniciante, nunca foi, eu nem uso muito. Eu vou usar peso do corpo, coisa básica. Vou ensinar a pessoa a agachar, vou sentar com a pessoa com um halterzinho, deitar ela, um halter de 2 quilos, aprender a empurrar, encaixar a escápula dela. Aprendizado e controle motor. Porque quando você aprende todos esses movimentos funcionais, desenvolver, empurrar, remar, puxar, agachar, passada, pra frente, pra trás. Quando você domina isso, qualquer exercício depois fica mais fácil. Tá ligado? Sim. E aí depois a dificuldade vai vir em alguns exercícios isolados. De você conseguir isolar uma articulação só. Mas isso já, como eu tô falando, normalmente são casos para as pessoas já mais avançadas. Um idoso não precisa fazer um voador. É muito mais vantagem para ele empurrar alguma coisa que se ele estiver no chão ele precisar se levantar. Sim. Para o idoso é muito mais vantagem fazer, por exemplo, pode ser até uma puxada, não necessariamente uma barra, mas uma puxada aqui do que pegar, fazer uma abdução de ombro. Sim. É muito melhor desenvolver, porque isso vai ser aplicado na vida dele. Vão ser movimentos que vão trazer mobilidade, equilíbrio, consciência corporal. Sim. E é o que é do nosso dia. Então a prioridade é essa. E aí, alguns exercícios já que é a invenção da moda são top também. Depende do que seja, né? A gente não está falando de um movimento específico. Sim. Mas vai depender do objetivo. Sim. Mas quando a pessoa acaba de entrar na academia, ela ainda é destreinada, ela não tem shape, ela não tem que melhorar o ponto fraco, ela tem que melhorar tudo. Então, primeiro ela tem que aprender a se mexer. Sim. É o importante ali. Porque que acontece? Às vezes, o aluno acabou de chegar, você não tem um relatório, vamos dizer assim, sobre o mesmo, e aí bota lá cadeira extensora, flexora,
tudo em maquinário, o aluno não faz, geralmente, até para as pessoas que estão acima do peso, né? A importância do exercício livre, vamos dizer assim, né? E as pessoas acabam não respeitando essa ordem, vamos dizer assim, né? Então isso acaba que frustra, acredito eu também, o aluno, né? Então é importante você estar falando dessa ordem a ser respeitada, de você entender o objetivo do aluno, como que é a vida do aluno, para que você possa selecionar, né? E fazer com que o aluno chegue no que ele quer. Eu acredito que muitos professores, para não ter trabalho, pega e joga na maquininha ali, tá ligado? E aí eu vou te pegar mais um exemplo. Vamos dizer que a pessoa tá com sobrepeso. Ela precisa perder peso. Ela vai fazer exercício sentado. Aí cadeira extensora, flexora... Não queima caloria nenhuma. Aí depois vai ter que ficar fazendo 1 hora de cardio. Uhum. Se faz um treino de perna, agachando, tirando um pezinho, subindo, descendo um degrau, sei lá, tô dando só exemplos aqui, entendeu? Claro. Seria muito mais vantajoso, porque ela estaria ganhando a consciência corporal, estaria queimando mais calorias e ainda estaria estimulando a produção hormonal dela. Porque os movimentos funcionais tendem a ter um aumento da produção de testosterona e tal, e de maior liberação de serotonina e endorfina, porque é justamente o que nós, seres humanos, somos acostumados a fazer desde que a gente é gente. Uhum. Correr, saltar, puxar, caçar. Então agora eu vou ficar sentado. Cadeira, aí ele faz com o celular na mão. Exatamente. Exatamente. Você tá entendendo? Isso. Como é que aí fala assim, pô, não tenho resultado, mas como é que tu quer ter resultado só fazendo exercício, falando no telefone? Não, e são coisas atreladas também, como você falou, abordamos isso no começo. Questão da dieta também. Ele vai pra lá, só faz exercício sentado, mexendo no telefone, descansa, sei lá, 3, 4, 5 minutos. Aí você pergunta, e aí, cara, você vai se alimentar? Como é que você se alimenta? O que você tá comendo? Não, toma um café, almoço aqui, uma Coca-Cola e fast food de noite. Que resultado essa pessoa vai ter na vida dela? Vai ter menos resultado. Assim, eu ainda digo, é melhor você treinar e comer merda do que você não treinar e comer merda. Sim. Né? Então, assim, de qualquer jeito, pratique exercício. Né? Sim. Pô, eu quero, nem tu comer macarrão com salsicha, vai treina. Mas foi o que você falou, pra uma pessoa que tá querendo emagrecer. Se ela tá consumindo um alto índice de caloria, não tá queimando, não vai ter resultado. Aí, muitas dessas, a pessoa se frustra e sai da academia ou sai do personal. Então, assim, eu acredito também que os personagens, muitos não têm o conhecimento que a gente tem e, às vezes, ou não estão com saco, né? Eu prefiro pensar que eles não têm com conhecimento e ficam receosos de pegar, às vezes, e ensinar logo um agachamento para a pessoa no primeiro dia, que eu acho certo. Porque se eu ensinar da forma correta, eu não vou lesionar a pessoa. Agora, ele ensina, talvez com uma forma errada, querendo já meter uma barra nas costas de alguém. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, erra para menos, cara. Primeiro dia... Sabe o que acontece? Muito personal pega o aluno, dá aquele treino pra, tipo, mostrar que ele é brabão. Pra segurar o aluno, né? Vamos dizer assim. Brabão, mas muitas vezes, cara, ele tá ali, tipo assim, arregaçando o aluno e pode machucar e ele tem que explicar. Falou, hoje é o primeiro dia, eu vou te dar uma aula pra te ensinar movimentos. Eu não vou resolver o teu problema hoje. Sim. Agora, se você explicar tudo que você fala, o porquê de tudo, pronto, você ganhou o aluno. Agora, nego não faz porque é bom. Porque é bom não é explicação. Não, esse aqui pega as costas. Tá, mas quantos músculos tem nas costas? Você entende anatomia? Aí tu pergunta o nome dos músculos das costas, a pessoa não sabe. Assim, nego não tá ligado nem no nome. Então, assim, não tá ligado no nome, como é que vai estar ligado na ação muscular? Então, assim, tudo que eu faço com algum aluno, que eu fazia, eu explicava o porquê de tudo. Se eu falasse, talvez a aula hoje pode parecer monótona, mas é porque você tem que aprender o movimento. E o que eu tô te ensinando aqui, se aqui daqui a 2 meses você parar a tua aula de personal comigo, tu vai fazer os teus movimentos com a técnica certa e não vai se machucar. Ao invés de eu ficar aqui te arregaçando, só te cansando, eu tô te treinando, eu tô te ensinando, eu sou professor. Eu não tô aqui para ficar gritando no teu ouvido. Se fosse só para gritar no teu ouvido, eu chamo qualquer pessoa que fale alto, que vai, não deixa ele parar não, ajuda a montar, desmontar os pesos dele. Porque é isso que muitos personagens fazem. Sim. É ficar contando repetição e montando e desmontando peso. Sim. Tá ligado? Até porque a ideia também dentro da musculação é a longevidade, né? E as pessoas às vezes não focam tanto nisso. Acaba visando mais a parte estética e você
não sabe exatamente o que você está fazendo, o porquê você está fazendo, se está sendo totalmente benéfico para o corpo ou não, né? Então eu acredito que você prega muito isso, né? A questão da longevidade, o exercício de forma correta, Claro. feito da forma correta, né? Porque tem que haver essa seleção para que o aluno consiga... É negociável. Exatamente. É o que está escrito lá, inclusive, né? A técnica é inegociável, gente. Você tem que pensar, tu quer resolver teu problema em 3 meses, mas eu tô pensando na pessoa que quer treinar 20 anos, quando tiver idosa quer estar treinando. Se estiver arrebentando, punhetando peso, não tem como, uma hora o ligamento não aguenta. Vem os desvios posturais, porque é muito peso, teu lado mais forte, dominante, vai roubar o movimento, nunca vai corrigir. O exercício unilateral, ele é muito bom para ajudar a corrigir as forças, as diferenças de força. Mas não é melhor do que o exercício que é bilateral. Porque quando eu faço um agachamento, o meu cérebro, o meu sistema nervoso, tem que enviar a mensagem dos dois lados produzirem a mesma força. Para isso, eu preciso reduzir a carga, porque um dos lados é mais fraco. E eu tenho que ter total consciência de que eu estou empurrando e contraindo da mesma maneira. E isso vai gerar que as forças se igualem. Agora, botando um monte de peso, usando tensão elástica, né? Não tem como isso acontecer, porque o lado mais forte sempre vai roubar. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, daí tá a importância das pessoas, até no final de um período já de treino mais intenso, falar assim, agora eu vou entrar num deload, vou focar única e exclusivamente em técnica nas próximas 3 semanas. Você não vai perder músculo. Em 2 semanas você não perde muito. Pelo contrário, se você estiver dando um volume muito alto de treino, você vai dar esse descanso, capaz de você continuar comendo a mesma coisa, capaz de você ganhar massa muscular. Você vai estar se desgastando menos. E aí você usa esse período para descansar e melhorar a tua técnica. E aí quando você volta com uma carga até mais leve daqui que você começou, que você estava lá no final, você já consegue uma ação melhor ali da musculatura, e aí você volta a progredir com segurança. E aí quando você chega no final do ciclo, a tua carga está mais alta do que do outro ciclo e a técnica melhor. É sobre isso. Se não for sobre isso, irmão, rasga meu diploma, tá ligado? Não tem lógica, acho que é só peso. Ai, progressão de carga. Mas carga é carga de trabalho. É volume, é tempo sob tensão e contração. Se eu faço um agachamento no qual eu só sinto dor no quadríceps, meu glúteo não está trabalhando como deveria. São sinais, tá ligado? Então eu preciso conseguir agachar e acionar meu glúteo. Pô, tô alongando, certo? Tô fazendo retroversão, meu joelho tá entrando, meu pé tá desabando, não tá tendo ação do core, a lombar tá dobrando. Então assim, eu tenho que entender o porquê que o meu glúteo não tá sendo ativado. E o glúteo, ele tem uma característica de entrar em amnésia. Por isso que você vê no CrossFit até muitas mulheres com pernas muito grandes, cores extremamente desenvolvidos e um glúteo meio mortinho. Por quê? Porque ela não está focada ali em acionamento muscular. Só que se ela entender que se ela fortalecer o glúteo dela e ela conseguir fazer que o glúteo dela trabalhe mais e ajude o quadríceps ali, ela vai conseguir. E o glúteo é um músculo extremamente explosivo. Na hora de um levantamento de peso, que era o que eles falavam muito na China, tá ligado? Se você conseguir ter um glúteo potente, você vai conseguir ter uma performance melhor. E aí eu falo da importância da musculação para qualquer tipo de esporte. Sim, bacana. É bom você ter explicado tudo isso, até que de uma forma bem minuciosa, Berna, bem bacana. Eu queria agradecer, né, novamente por você ter disponibilizado um tempo para estar aqui com a gente, para estar falando sobre tudo que você vivenciou, por essa nova fase do Bernardo, né? Acredito que todas as pessoas que estão aí ao seu redor estão ansiosos para ver tudo que você vem a construir, né? Tô muito feliz de ter você aqui, tá? Foi bem bacana essa troca, foi algo bem surreal mesmo, então sou muito grato por isso, tá, Bernardo? Pessoal, esse foi o segundo podcast do jogo. Fiquem ligados, curtam, compartilhem, fiquem sempre por dentro das novidades, porque tem muita novidade para vocês. E esse foi o segundo episódio. Muitíssimo obrigado e vejo vocês numa próxima.